E aí, meu povo, vamos falar hoje sobre desenvolvimento front-end, ver como é que a gente cresce na carreira e o que é que a gente pode esperar para esse ano que vem, né, 2026. Poxa, sempre tem carro elétrico aqui, mas aí quando você inventa de gravar na rua, só me passa carro sem ser elétrico. Aí é para se torar, aí passa carro elétrico, ou carro sem ser elétrico, passa mulher no patinete fazendo barulho, passa até cavalo na rua, coisa que geralmente não tem aqui. Mas vamos embora gravar. Quando você quer gravar é assim mesmo. Mas, cara, uma das coisas que me chamou muita atenção hoje em dia é a questão de velocidade. Por exemplo, antigamente, quando tu queria fazer, vamos falar de um componente normal, certo? Vamos falar de um drop down com multi-select lá, cheio de opção. Quando você seleciona, ele vai marcando lá um checkbox e tal. E vamos falar sobre isso. Antigamente, para você fazer um componente assim, você durava geralmente em torno de, sei lá, vou colocar assim, vai, um front-end médio, ele duraria em torno de 1 hora para fazer um componente desse. Vou aumentar um pouquinho, uns 2 horas, porque isso vai de cada um. Mas hoje em dia, velho, o camarada tá demorando muito menos. Fui fazer um componente desse um dia desses, eu demorei coisa de 10 minutos para fazer o layout dele. Sério mesmo, coisa de 10 minutos para fazer toda a parte do layout do componente, tipo, deixar ele bonitinho e tal. E para fazer as interações foi 5 minutos. Então, tipo assim, 15 minutos no total de coisa que eu levaria, sei lá, antigamente umas meia ou 1 hora, sabe? E daí você pega isso e coloca agora em outras coisas, né? Então, a velocidade hoje em dia que você faz, principalmente a gente front-end, consegue fazer interações, né? A página é muito grande. E com isso, a gente tem que estar sabendo quais ferramentas a gente pode estar utilizando para poder proporcionar essa velocidade para a gente, e até mesmo um diferencial entre outras, vamos falar assim, né? Entre outros desenvolvedores, né? Não que a gente queira competir, mas você tem que se diferenciar no mercado, é assim que você vai se valorizar como profissional, né? Então, assim, primeira coisa, Cursor AI. E não só Cursor AI, o Claude ou qualquer outro editor de código que tenha AI nele. Porque, cara, se tu não usa, eu vou lhe dizer, você vai ficar para trás. Até um dia desse, um amigo meu indiano aqui, ele não utilizava nada disso. Ele falava, não usei AI, não, prefiro ver que sou eu que estou fazendo código, não sei o que lá. Não deu nem, sei lá, 1 mês. Ele acabou usando, porque ele viu que todo mundo no trabalho utilizava e todo mundo era muito mais rápido do que ele nas coisas que fazia. Aí ele começou a usar. Ele usa o Cloud, né, que é de terminal. Esse meu amigo, ele é mais full stack para a parte de back-end. E aí ele acabou usando uma parte lá de terminal que é o Cloud, como eu falei. Que é melhor para ele, já está acostumado, ele usa bastante o Vim. E aí ele tá gostando, inclusive. Aí se você não usa, cara, imagina, tu tá lá na tua empresa e aí precisa fazer algo para ontem. Tu chega e fala lá, dá um prazo de, sei lá, cara, eu vou levar 1 dia para fazer. Isso aconteceu inclusive comigo. E aí quando tu vai ver, tu pega uma ferramenta dessa de AI, ou alguém pega também, e começa a fazer junto com essa ferramenta e entrega o negócio em, sei lá, em 2 horas, tá ligado? Então, realmente o custo-benefício é muito grande, sabe? No caso do benefício que você vai ter. Primeira coisa é essa, utilizar um editor de texto com AI integrado, senão você vai ficar para trás. Segunda coisa, nesse editor de texto, você tem que procurar ferramentas MCP. O que é isso, Clóvis? Ferramentas MCP são, vamos falar assim, são funcionalidades que você adiciona no seu agente de AI para ele poder ficar mais inteligente. Por exemplo, tem ferramentas de MCP que eles já são integrados com o Figma. Eu fiquei um pouquinho aqui mais perto que passou um trem. Eles já são integrados com o Figma. Então você coloca lá o link do Figma, ou até mesmo o Figma File, e ele vai pegar aquele Figma File lá para você e vai te trazer todo o JSX, ou vai criar o componente que você quer para esse Figma File. Então é muito interessante. Esse daí que me mostrou foi um amigo meu. E tem outro MCP também que eu uso bastante, eu acho que todo mundo tem que usar, é o Context 7. Contexto 7, né, em português. Esse cara, ele... porque assim, hoje quando você vai usar alguma ferramenta de AI, ela vai estar com o treinamento um pouquinho atrasado, se não muito atrasado. E aí o que é que o Context 7 faz? Ele permite que essa ferramenta de AI, ela vai buscar no site da biblioteca que você está querendo implementar
na sua aplicação, quais são como é que ela vai buscar no site dessa biblioteca que você quer entregar na sua aplicação a forma mais correta, né, de ser ali adicionada. Então sempre que você tiver algo que está lá no GitHub, é público e tal, você quer que aí ela pegue as informações mais atualizadas, né? Porque tem muita aí que, por exemplo, se você for pedir para até muito tempo atrás, né? Se você fosse pedir para o Cursor AI fazer algo integrando o Lodash, sei lá, dá um exemplo, né? Ou o Crypto, né? O React Crypto, na sua aplicação ele iria usar a API antiga. E aí se você coloca o Context 7, ele vai se atualizar e vai buscar lá na documentação da library como é que ele tem que fazer tal coisa. Isso é muito massa. Então Context 7, o MCP do Figma também e outros, é muito interessante você fazer isso, porque você acaba aumentando, né, sua caixinha de ferramentas como desenvolvedor. E outra coisa assim que não é totalmente front-end, mas eu acho interessante você vamos falar assim, como deve utilizar, é a questão dessas ferramentas como V3, Lovable e etc. Por quê? Não é que você vai criar sua aplicação com esses caras, ou, por exemplo, fazer um end-to-end com esses caras, né? Mas eu acho interessante você começar um prototype através desses caras, porque esses caras eu já usei muito para me dar ideias de como fazer tal coisa. Então, por exemplo, eu tenho o Shofar AI, por exemplo, no início, o layout inicial do Shofar AI foi feito através acho que foi do Lovable, se não estou enganado, ou foi V3, um dos dois. Tem um outro produto também que eu estou fazendo, todo o layout inicial foi feito no Lovable. Então eu uso bastante essas ferramentas para elas me darem ideias de layout, sabe? Tipo, eu manjo um pouquinho de design, mas não sou designer. Então elas meio que montam para mim assim uma identidade visual, e aí eu sigo essa identidade visual que ela me sugere. E dali eu saio estendendo, sabe? Eu não uso ela para fazer end-to-end porque não faz sentido. E sinceramente eu acho que vai demorar muito para fazer, porque sempre tem problemas de performance, de mantenabilidade e etc. Então eu acho interessante também usar. E segundo, depois de velocidade, galera, eu acho que também, assim, como dev no geral também, não só como front-end, eu acho que você tem que ir cada vez mais para junto da parte de entender regras de negócio e valor de produto, sabe? Porque o que vai te diferenciar, eu até falei isso no último vídeo, o que vai te diferenciar para vamos falar assim, né? Uma Smart AI que coda bastante, faz as coisas bem rápido, na verdade é a tua capacidade de resolver problema, entender rápido o contexto das coisas e resolver problema. Se você é ruim nesse quesito, eu te recomendo tu dar uma sacada nessa parte, porque isso é algo que vai te diferenciar de todo mundo, sabe? E que eu acho que lá no futuro bem distante é o que vai realmente estar valendo pra gente que é desenvolvedor no geral, não só front-end. Tem alguns amigos aqui que eles são CTOs de empresas, alguns CEOs, e eles falam bastante sobre isso, que é o dev unicórnio, né? O dev que ele não é só dev, né? Mas eu acho isso bem interessante também. Mas de qualquer forma, se você só quer ficar no código, só quer ficar na parte de, vamos falar assim, né, mais introspectiva ali, sem ter que lidar muito com pessoas, de boa também. Eu só acho que você sabendo mais de regra de negócio, das coisas, de como resolver problemas de negócio, vai te dar vamos falar assim, né, um que é mais ali para você se vender, tá? Cara, então é isso sobre velocidade. Usa um editor com AI, usa um Cloud da vida, um Cursor AI da vida, MCP, você tem que estar usando MCP. Essas são as duas coisas assim que eu vejo que realmente faz bastante diferença. Uma das coisas que eu acho que vai ser também um nice to have, na verdade um must have, ou seja, uma coisa que você tem que ter, seria um conhecimento bom sobre design patterns. E isso é uma parada que tanto no Brasil como aqui eu vejo que muito dev ainda não conhece. E principalmente em empresas mais pequenas. Empresas maiores, como a gente discute bastante coisa em larga escala, né? Muita gente já sabe, né? Alguns padrões de projeto, criar alguns patterns que já seguem padrão e etc. Mas ainda assim tem muita gente que não sabe. E com esse negócio de AI, o que é que diferencia a AI também de um dev, né?
e você vai sacar logo quando você pega um código de AI para revisar. Aí raramente ela vai fazer um código seguindo um padrão específico. Por exemplo, eu vou fazer aqui um padrão, um strategy pattern, ou eu vou fazer aqui um, sei lá, um singleton até faz às vezes. Ônibus. Como eu falei, sempre vai passar carro, só porque eu tô gravando na rua. Mas, então, cara, dá uma sacada em design patterns, que eu acho que isso é tipo algo que eleva o nível do profissional, sabe? E com essas paradas de AI hoje em dia, se o cara que não souber design patterns, ele corre um risco muito grande, porque isso é uma das coisas que são princípios assim de programação em geral, né? E eu vejo que muita gente não dá valor. Esses dias eu tava falando na empresa com algumas pessoas sobre um livro chamado Clean Code e Clean Architecture, ou Código Limpo e Arquitetura Limpa, né? Que é de um autor bem famoso. E daí os caras falaram, esses amigos eram front-ends, né? E na verdade foi stack front-end, só que eles eram em JavaScript, né? E aí quando eu falei sobre esse livro, o pessoal fez, mas é em Java. Eu fiz, cara, é em Java, mas isso não tem diferença nenhuma. Tipo, o que importa é o raciocínio por trás, tipo, independente se é em Java, se é em Python, se é em, sei lá, em COBOL. Mas o principal ponto aqui é padrão e tipo, como é que tu vai fazer algo que tu fazia lá atrás, que era tipo, que alcançava milhões de usuários, tá ligado? Ou que era mantido por X anos, independente da linguagem que tu tá usando. Essas práticas, né, que já eram usadas lá atrás, eu acho que é muito interessante você saber. Então acho que é isso, galera. Se você sabe aí também de algum que eu não falei, fala aí no vídeo, comenta e se inscreve aí pra poder dar aquela força, né? Beleza? Valeu, até a próxima.